vamos fazer mais uma pregação explicando a palavra de Deus, né? Sempre a gente tem que cumprir, né, esse chamado de Deus, né? Quando Ele manda a gente fazer uma coisa, a gente sempre tem que cumprir, né? E fazer aquilo que Ele manda, né? Então é o que eu estou fazendo sempre, né? Mostrando a realidade da palavra de Deus. Vamos aqui. Conselho sobre os casados, né? Quer dizer, conselho para os casados. Agora vou tratar dos assuntos a respeito dos quais vocês me escreveram. Vocês dizem que o homem faz bem em não casar, mas eu digo já que existe tantas imoralidades sexuais. Cada homem deve ter a sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. Aqui está falando, né? Por causa das imoralidades que existem no mundo, né? Das imoralidades da prostituição e dos adultérios, que cada homem deve ter a sua própria esposa e cada mulher também deve ter o seu próprio marido, né? Para que não caia em tentação e viva jogando o seu corpo à prostituição, não é? Imoralidade sexual. O homem deve cumprir o seu dever como marido e a mulher também deve cumprir o seu dever como esposa. A esposa não manda no seu próprio corpo. Quem manda é o seu marido. Assim, também o marido não manda no seu próprio corpo. Quem manda é a sua esposa. Aqui quer dizer que um não se deve se negar ao outro, né? Que nem muitos fazem, casais ficam se negando um ao outro, né? Até entrar em adultério, entrar em prostituição, né? E começar, mesmo sendo casados, né? Começar a procurar outras pessoas por fora, que não são do casamento. Isso é adultério. E a Bíblia condena muito adultério, né? A Bíblia diz que quem morre adulterando, né, perderá a sua salvação. Porque se você é casado e procura outras esposas, outros amantes por fora, outros relacionamentos por fora do casamento, você pode ter certeza que se você morrer dessa forma, você não vai entrar no céu, porque se adultério e adúltero não entra no céu. Que os dias não se neguem um ao outro, a não ser que concordem em não ter relações por algum tempo, a fim de se dedicar à oração. Mas depois devem voltar a ter relações a fim de que não caírem nas tentações de Satanás, por não poder se dominar. Que está falando, né? Se o casal parar o seu relacionamento por um tempo, só por causa de se dedicar a Deus, né? Se dedicar em orações. Mas primeiro eles têm que se combinar e dedicar esse tempo em oração. Aí não pode se relacionarem. E diz que depois deve voltar a se relacionarem novamente, para que não caia na tentação de Satanás, cair na prostituição, né? No adultério, com outras pessoas que não são do casamento. Aqui diz assim, porque não podem dominar o seu próprio corpo. Ninguém pode dominar o seu próprio corpo. Quem disser isso é mentiroso. Ninguém consegue dominar o seu próprio corpo. Então, por isso que cada pessoa, a mulher deve ter o seu esposo e o esposo a sua esposa, para que não se envolva em prostituição, em adultério. Não digo isso como uma ordem, mas como uma sugestão. Realmente que eu gostaria que todos fossem como eu. Porém, cada um tem o dom que Deus lhe deu. Um tem este dom e outro tem aquele. Aos solteiros e às viúvas eu digo que seria melhor para eles ficarem sem casar, como eu, que diz o apóstolo Paulo, né? Mas se vocês não podem dominar o desejo carnal, né? O seu desejo seus desejos carnais, você não consegue dominar seus desejos carnais, então casem, pois é melhor casar do que
ficar queimando de desejo. Queimando de desejo. Que tá falando, se você não consegue dominar os seus desejos carnais, é melhor você casar do que ficar se queimando em desejo, se ardendo em desejo. Quer dizer, porque se você não se casar, você vai cair nas tentações, né? Ele vai começar a entrar em prostituição, em adultério, em ter relações com pessoas que você não é casado. Então isso é adultério. Isso para Deus é errado, não é correto. Quem morre em adultério não herdará o céu. Se você casou com uma pessoa, você deve respeitar a pessoa a qual você está casado. Mesmo que venham as tentações, vem. Todos nós somos falhos, vai vir as tentações. Mas nós temos que orar a Deus e suportar. Se você escolheu aquela pessoa e eu escolhi aquela pessoa para viver, então é aquela que nós temos a obrigação de respeitar e considerar. E não cair em adultério, em prostituição. Porque isso é coisa, são armadilhas de Satanás. E não é coisa de Deus. E nem sendo solteira. Às vezes a pessoa diz, mas eu sou solteiro. O solteiro também cai em adultério e prostituição do mesmo jeito e perderá sua alma do mesmo jeito. Você terá sua alma condenada por Deus, a mesma coisa. E perderá sua salvação. Por quê? Porque não cumpriu as regras de Deus. Caiu em adultério. Se ele é solteiro e não aguenta ficar sozinho, igual diz a Bíblia, não consegue controlar seus desejos carnais, procure uma noiva, né, e se case. Para se livrar do adultério e das tentações de Satanás. Porém, se ela se separar, que não case de novo, ou então que faça as pazes com o marido, e que o homem não se divorcie da sua esposa. Aqui está falando que a Bíblia está dizendo, né? Que se separasse, se for por causa de motivo bobo, né? E a Bíblia só diz que pode se separar se for por causa de motivo de adultério. Mas se for por motivo que não tem futuro, motivo bobo, que deve se reconciliar e voltar novamente. É aquilo que a Bíblia diz. E não se divorcie. Que a Bíblia diz também que Deus odeia, né, o divórcio. Deus não gosta do divórcio. Deus odeia o casal quando o casal se divorcia. Porque quando Deus une, ninguém pode separar. Você, quando vai casar, tem que casar, procurar a pessoa certa para você casar, para que não precise você se divorciar depois. Às vezes você casa com alguém que não é a pessoa ideal para você, depois você vai acabar se divorciando, né? E isso é errado. Isso também é adultério. Ok, diz assim, ó. Aos outros. E aqui diz, não se divorcie da sua esposa. Aqui diz, aos outros digo eu mesmo, e não o Senhor. Se um homem cristão é casado. Aqui o apóstolo Paulo diz, porque tem muitos cristãos que diz que não pode, né, se casar com alguém que não é da mesma religião, que não é da igreja. Eu vou provar para você na Bíblia agora que pode. Aqui diz assim, ó. Aos outros digo eu mesmo, e não o Senhor, diz o apóstolo Paulo. Se um homem cristão é casado com uma mulher que não é cristã, ela concorda em continuar vivendo com ele, que ele não se divorcie dela. E se uma mulher cristã é casada com um homem que não é cristão, e ele concorda em continuar vivendo com ela, que ela não se divorcie dele. E aqui está dizendo que um cristão pode sim casar com não cristão, tanto faz o homem como a mulher. Se eles se concordarem em viver, em morar junto, em se casarem e ficar junto, que pode casar, não precisa se divorciar dessa pessoa. Porque quer dizer o quê? Que Deus uma hora vai convencer aquela pessoa a acreditar nele, né? A crer nele e a se entregar para ele também. Se você for uma mulher sábia, você vai fazer com que o seu marido não cristão conheça a palavra de Deus, né? E se entregue para Deus. Se o homem também for cristão e a mulher não, se ele tiver a sabedoria de Deus, o dom do Espírito Santo, ele vai fazer com que a esposa também conheça a Deus e se entregue para Deus. E se uma mulher cristã é casada com um homem não cristão, o que diz? E ele concorda em continuar vivendo com ela, que ela não se divorcie dele, pois Deus aceita o homem
que não é cristão, por ele está unido com a sua esposa cristã, e aceita a mulher que não é cristã, por ela está unida com seu esposo cristão. A Bíblia está dizendo que Deus aceita o homem não cristão unido com a mulher que é cristã, e aceita a mulher não cristã unida com um homem que é cristão. Tá vendo? É só as religiões que separam isso, Deus não. Se não fosse assim, os filhos deles não pertenceriam a Deus, tá vendo? Mas mas sendo assim, eles pertencem, quer dizer, se fosse assim, os filhos dessa pessoa não pertenceriam a Deus, mas sendo assim, eles pertencem a Deus. Quer dizer que o filho da mulher não cristã com o homem cristão pertence a Deus. E os filhos da mulher cristã com o homem não cristão também pertencem a Deus. Porém, se o marido não cristão ou a esposa não cristã quiser o divórcio, então que se divorcie. Nesses casos, o marido cristão ou a esposa cristã está livre para fazer como quiser, pois Deus chamou vocês para viverem em paz. Quer dizer que Deus chamou eles para viver em paz, mas se quiserem se divorciar por não ser cristão, aqui a Bíblia diz que pode se divorciar, fazer como quiser, quer dizer, pode se divorciar se quiser, fazer como quiser, que ele está falando é isso, não é sair fazendo por aí o que quer não, depois de divorciado. Esposa cristã, como é que você pode ter a certeza de que não vai salvar o seu marido? Aqui a Bíblia dizendo, esposa cristã, como é que você pode ter a certeza que não vai salvar o seu marido? Tá vendo? Como é que você pode ter a certeza que não vai salvar seu marido? Você não tem a certeza disso, né? Quem tem a certeza é Jesus Cristo. Então não adianta você antecipar a separação sem ter certeza de nada. Aqui diz assim, ó. E você, marido cristão, como é que você pode ter a certeza de que não vai salvar a sua esposa? Aqui também diz, e o marido cristão, como você pode ter certeza que você não vai salvar a sua esposa? Nem ela tem certeza que não pode salvar o seu marido, e nem você tem certeza que não pode salvar a sua esposa. Então você que é cristão, se você gosta de alguém não cristão, sendo uma pessoa que age direitinho, que é uma pessoa que não vive envolvido com coisas erradas, que age certo, você não pode sair aí casando com qualquer uma, né, que você está vendo que não tem condições, que envolve com coisas que não tem futuro, né, que pode arruinar a sua vida. Mas se você, mesmo assim, se acontecer isso, você deve ser forte, orar a Deus e pedir a convenção dessa pessoa. Parece que a pessoa largue esses males, né, e se transforme em um filho realmente num discípulo do Senhor, né, um filho de Deus. É isso que a Bíblia fala, né? Que não tem nada a ver um cristão casar com um não cristão. Depende de você, mas essa pessoa combinar em se casarem.